para a gente entender melhor a respeito disso e o que a turma está fazendo, muita gente já está se antecipando com doações e planejamento sucessório, nós convidamos a doutora Mariana Arteiro, que é uma advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Minha amiga Mariana, bem-vinda, Mari. Muito bom dia, Nelson, como vão? Bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Bom dia, Mari. Estar aqui com vocês. Mari, eu quero entender exatamente o movimento que a turma está fazendo para fugir da possibilidade de ter que pagar até o dobro do ITCMD, até o dobro do imposto da herança. Realmente, desde essa novidade trazida aí pela reforma tributária, está acontecendo uma verdadeira corrida contra o tempo das famílias, principalmente famílias empresárias ou que têm patrimônios, patrimonialistas, para fazer algum tipo de planejamento patrimonial sucessório e tentar evitar essa subida da alíquota do ITCMD. Então, os escritórios de advocacia estão trabalhando bastante, essas empresas, os family offices também, trabalhando muito para conseguir atender as demandas, que tem muita gente aí querendo fazer doação e transmissão em vida para não deixar uma alíquota alta aí para depois que morrer, deixar os herdeiros com um pepino na mão ao invés de uma solução. Ô Maria, a gente vai abrir para perguntas aqui, a começar pelo rico desse nosso programa, que é o Felipe Monteiro, que é o mais preocupado com tudo isso. Pepe. Tudo bom, doutor? Obrigado pela conversar conosco aqui hoje. Minha questão é a seguinte, eu estou vendo o pessoal falando que vai aumentar a alíquota, mas quando você pega o projeto de lei, não é tão verdadeiro assim, porque na verdade, no estado de São Paulo, o projeto de lei fala que vai diminuir a alíquota para quem recebe para quem tem até 3 milhões de bem, né? Se não estou enganado, né? A alíquota só subiria, na verdade, para quem tem um patrimônio maior do que 3 milhões de reais. Ou seja, a maioria da população do estado de São Paulo vai ter a alíquota reduzida pelo projeto de lei. Eu entendi certo ou errado? Não, você está certíssimo. O que acontece é que, diferente do que a gente tem hoje, que é uma alíquota fixa de 4%, essa alíquota agora ela é progressiva. Então, dependendo da faixa do valor que está sendo doado ou está sendo herdado, realmente você tem alíquotas de 2, 4, 6 ou 8. Assim, na verdade, para ficar mais fácil a compreensão, se você tivesse analisando essa alíquota progressiva, né, em comparação à alíquota fixa de hoje, só quem estivesse fazendo uma doação ou passando por uma herança de um patrimônio acima de 9 milhões de reais é que pagaria 4%. Então, tudo que está abaixo de 4 milhões de reais, em palavras fáceis, né, num cálculo aqui que a gente fala de padeiro, né, pagaria até 4% de ITCMD. Agora, assusta um pouco a letra da lei, que as pessoas veem lá, né, uma alíquota de 8%, teto de 8%, e falam, nossa, eu vou pagar esses 8%. Não, gente, essa alíquota, como ela é progressiva, né, conforme eu disse, dependendo da faixa onde você está, você vai pagando um pouquinho a mais, mas para você pagar 8 milhões, você tem que ter assim, uma doação, uma herança. Nós estamos falando da casa de bilhão, é muito dinheiro. Então, nesse projeto de lei que foi apresentado, ainda se estaria, até que algumas vezes, pagando menos que 4%, que foi isso mesmo que você disse. Então, um patrimônio mais baixo vai pagar menos imposto. Ou seja, para mim eu pago menos imposto, para você paga mais, Pepe. A alíquota dele vai aumentar. Vai lá, mano. Essa divisão fica mais justa. Eu fiquei curioso com um ponto que é o seguinte, bens que estão no exterior também vão poder ser taxados, mas ao mesmo tempo, pelo que eu vi, a regra fala sobre de valer a regra de acordo com o estado onde a pessoa tem domicílio. Então, se for um brasileiro que mora no exterior, como que fica a situação? Na verdade, com relação aos bens no exterior, a gente teve recentemente, no final do ano passado, a Lei 14.754, que trouxe essa tributação diferenciada, né, para os bens do exterior, e fala lá de trusts offshores, realmente para quem é rico, para quem quer internacionalizar o patrimônio, mas aqui na reforma passou mesmo a prever o que antes não acontecia, tributação de herança ou doação de bens no exterior. Então, antigamente, não acontecia essa tributação porque nós tínhamos ali o entendimento do STF que tinha que ser elaborado um projeto de lei, uma lei complementar que prevesse esse tipo de cobrança. Com a reforma tributária, acabou se resolvendo que será cobrado. Então, na verdade, o que fez a reforma trouxe aí uma possibilidade de se cobrar
toda aquela herança ou doações que ocorrerem fora do país vão começar a ser tributadas aqui dentro. Acontece que o Brasil tem alguns acordos de tributação internacional que algumas vezes podem gerar alguns conflitos. Então, isso ainda é uma legislação que vai ter que passar pelo cotidiano das pessoas. Eu acredito que vai ter muita impugnação judicial ainda nesse sentido, em razão desses acordos de tributação internacional que o Brasil passa. Mas, no frigir dos ovos, o que o Brasil está tentando fazer? Captar esse recurso financeiro advindo de impostos daqueles bens que às vezes você tem não só o patrimonialista, o herdeiro, ou o próprio bem fora do país e que não acontecia nada aqui dentro. Então você tinha um herdeiro no Brasil com um patrimonialista fora do país que estava passando para ele uma herança que acontecia no estrangeiro e aquele não pagava nada. E agora ele vai começar a pagar. Então são uma série de regrinhas que foram estipuladas pela reforma tributária que agora vai começar a morder aí através do imposto para quem está aqui no país. Ô Maria, antes de você entrar aqui, a gente estava comentando mais um dos casos de herança dos famosos, que vira uma briga familiar depois que a pessoa morre, né? E não é, claro, só referente aos famosos. É que dos famosos repercute, vira mídia e tal. Mas não é incomum que isso sempre aconteça com quem tem mais dinheiro, né? O cara vai lá, constrói um mega patrimônio e depois fica a família brigando. Aqui a gente já falou da Gal Costa, esses dias falamos do Zagallo, tem o caso da herança do Gugu. E nesta corrida que a turma está fazendo, eles já conseguem evitar até esse tipo de briga familiar também com o planejamento, né? Sim, o planejamento existe exatamente para isso. É evitar que a família entre em litígio naquele momento de maior dor, que é o momento da perda de um ente querido. E hoje, quantas vezes a gente não vê, né, acontecendo, mal tá acontecendo o velório, a família já está correndo para o banco, já está entrando na casa, dividindo os bens que estão, né, que esse patrimonialista deixou. E o planejamento vem para isso, ele já estipula o que é que vai ser para quem, como vai acontecer aquela divisão. E aí você evita que os herdeiros entrem nesse conflito, porque o próprio patriarca ou a matriarca já vão deixar estipulados em vida o que é para quem. Então, meu filho fica com essa casa, o outro filho com a outra casa, respeitando aí algumas regras da lei com relação a essa divisão, mas em vida isso fica pronto. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esse tipo de planejamento ainda deixa esse patrimonialista com todo o poder sobre os seus bens. Porque muitas vezes o pai ou a mãe não querem fazer a transferência de bens aos filhos com medo de depender deles para qualquer movimentação patrimonial. E no caso do planejamento, existem inúmeras alternativas para trabalhar, para ao mesmo tempo que você já consegue destinar em vida esses bens aos filhos, esse patriarca ou essa matriarca continuam na gerência desses bens. Então, são uma série de desenhos muito vantajosos para as questões sucessórias, mas também para as questões tributárias. Então, você evita, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem doações com reserva de usufruto que faz baixar a tributação, abaixa 1/3. E isso é algo que você faz em vida. Olha que boa solução, né? Sim, você economiza e ainda resolve um problema familiar. Tá aí, conversamos aqui com a doutora Mariana Arteiro, advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Obrigado, viu, Mari? Volte sempre aqui ao Morning Show. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.